Eu gostaria de perguntar ao mestre Libânio, ele que viveu o concílio, e nós estamos celebrando os 50 anos do Concílio Vaticano II, quando o senhor olha para o futuro, isso nos ensinou a olhar no limiar do futuro, né, um olhar prospectivo, que utopias alimentam a prática do catequista e teólogo João Batista Libânio na igreja? Bom, uma dessas é essa que eu falei agora. Eu tenho impressão, primeiro, do leigo em geral, homem e mulher. A igreja do futuro será fundamentalmente uma igreja dos leigos. Isso aí, para mim, é de uma clareza muito grande. Vocês é que levarão a fé para frente, nas famílias, na educação. Já estou imaginando, por exemplo, né, que os matrimônios fossem feitos nas famílias, por leigos e leigas, não precisa ser na igreja pelo padre. Isso já é possível. Vamos fazer porque não queremos, é possível. Que o sacramento da penitência, por exemplo, eu já imaginei isso, né, como é fantasia de cavalo. Que, por exemplo, vocês em família fizessem todo o gesto de exame, de reconciliação, pedissem perdão, etc. E fossem, depois, terminassem todos uma grande celebração na igreja, aí para manter ainda o sacerdócio, e daria absolvição. Mas vocês já estariam já todas perdoadas antes. A absolvição é uma maneira da igreja mostrar que ela sancionava esse ato penitencial que se celebrava em casa. Já é possível isso. Não está condenado isso. Nós não fazemos. Quer dizer, eu acho que há um campo enorme de criatividade, litúrgica, pastoral, ministerial, dentro da igreja dos leigos e das leigas também. Eu vejo um pouco. Segundo, o aspecto comunitário. A igreja do futuro vai se multiplicar cada vez mais em pequenas comunidades. Por quê? Porque as grandes comunidades vão se tornando cada vez mais difíceis. As grandes cidades. Vai demorar. Mas a comunidade menor também, aí o papel do leigo vai ser muito mais importante. Em vez de ter uma paróquia só, você tem 200, 300 pequenas comunidades vivas que celebram a palavra de Deus, que recordam a memória de Jesus, etc. Uma igreja muito mais comunitária de pequenas comunidades. Outra coisa que podíamos pensar, uma igreja muito mais misericordiosa. Eu li um artigozinho pequeno, muito bonito e simpático, de uma experiência de um país da África. Um jovem fez uma coisa errada. Aí a comunidade se reuniu. Aí o líder da comunidade chamou esse jovem que fez a coisa errada e disse para a comunidade: esse jovem precisa ser animado. Vamos dizer todas as qualidades que nós achamos nele. Deixou o erro de lado. Não, ele é bom, ele é isso, porque o que ele precisava era ser animado. Olha que coisa fantástica. Ele viu, você fez errado, viu? Aquilo é pecado, vai para o inferno, o purgatório, o capeta te tentou. Nada disso, nenhuma repreensão. Só dizendo: você é isso, meu filho, você é um bom filho, sim. Lembra aquele dia que você ajudou seu pai, aquele dia que você fez isso na igreja. A pessoa fala só as coisas bonitas. E aí termina a cerimônia e o rapaz vai embora, reconciliado. Reconciliado pela bondade e não pelo pecado. Há coisas que nós podemos ter uma inventividade enorme, gente. O que nos falta é, primeiro, criatividade. Segundo, encontrar-nos e tentar criar coisas novas e ir para frente. E saber que vocês têm muita liberdade de ir para frente. Todos os ministérios que não são ordenados, vocês podem criar. Tem direito de criar comunidades, criar tipo de vida, criar tipo de celebrações. Então, um campo enorme para a igreja. E ela vai ser muito mais isso. Porque o poder cada vez mais se dilui. E muitos vão ainda querer defender, mas por isso é importante que faça uma dissertação, um mestrado sobre a formação do clero. Né? Porque para ver como é que vai formar o clero de amanhã nessa igreja nova, em que ele vai ser menos importante. E valerá não por ser clero, valerá porque ele é pessoa.
O importante é nós reconhecermos que o valor não está no título, não está na farda, mas está na interioridade da pessoa. Muito mais importante. Eu sou padre. Não. É importante que você seja humano, seja pessoa, seja comunicativo, seja misericordioso. Então, uma igreja é capaz de criar muitas coisas, muita originalidade. O que mais eu podia pensar? Claro, uma igreja em que os pobres ocupassem cada vez mais importância. Portanto, não é o saber como tal, não é a roupa bonita, mas uma igreja muito mais próxima desses lugares onde as pessoas são uma espécie de refúgio da sociedade. Uma igreja é opção para os pobres, como nós sempre dissemos na teologia da libertação. Se eu quisesse pensar, eu ia pensar mais. Agora basta porque tem mais gente querendo perguntar. Fala, minha filha. Padre Libânio, quando o senhor fala, toda vez que eu escuto, sempre fica a sensação de que é tudo tão utópico, né? Porque diante das nossas realidades... É isso mesmo, é utópico. Diante das nossas realidades, a gente fica tentando chegar, encontrar e ver onde é que a gente está fazendo isso, mas às vezes a gente não encontra. E aí eu fico pensando que nesse ano da fé, a gente, enquanto catequista, e ouvindo tudo o que o senhor disse, mais do que reforçar os nossos dogmas, as nossas grandes... os nossos catecismos, todas essas doutrinas tão grandes e pesadas que temos, talvez nós tivéssemos que reforçar nas nossas comunidades, nos nossos lugares, os nossos testemunhos e fortalecer e ampliar as nossas experiências que tragam mais vida e que façam com que essas situações de morte, principalmente as do ser humano, não aconteçam mais. Então, ao invés de reforçar a doutrina, experimentar e ampliar o cuidado para que a fé, o crer e o crescimento aconteçam. Talvez seja isso mesmo. Estou de acordo com você. É isso mesmo. E por isso eu fico feliz. Tem que ser utópico o discurso mesmo. Porque é a utopia que nos move a trabalhar. O dia que vocês perderem a utopia, que é a morte, que é o marasmo, Aurélio, que é o pântano. Entende? Então é bom que a gente ouça coisas que nos levem a pensar como vamos criar coisas novas. Agora precisa ter coragem de criar. E às vezes constância. E isso você tem toda a razão, minha filha. O importante, fundamental. Repare bem quando eu falei da antropologia. Eu não coloquei a verdade conhecida como mais importante. Repararam? Mas primeiro presença ao outro. Afeto e transcendência. Eu não coloquei saber, aprender a doutrina, decorar, não coloquei nada disso. Na antropologia, repararam? No princípio, aliás eu falava com a Lucimara, hoje eu estou meio cansado, desde as 2 horas, das 4 horas eu estou falando. Fiz uma palestra, vou fazer agora uma vaidadezinha, assim depois eu me confesso à noite. Eu tive uma palestra para um curso de juízes, mais de 100 candidatos a juízes aqui em Belo Horizonte. Eu vim de lá direto para cá. E o tema da palestra foi esse. No princípio estão as relações. Então, quis falar para aqueles juízes que o importante na vocação de um juiz, e aqui vale também de nós cristãos, são as relações com as pessoas. E não a pose, o poder, o conhecimento jurídico, o determinismo jurídico, o positivismo jurídico. Nada disso é importante. Portanto, não são as verdades enquanto ensinadas. E é interessante que para São João, a verdade não tem esse sentido nosso. Esse sentido que nós temos. Não tem de adequação da mente com uma coisa. Não é isso para a verdade para São João. A verdade para São João é a revelação do Pai misericordioso e bondoso que eu acolho. Olha que diferença. A verdade nos salvará. Eu castigo que salva. Não. É Deus que se dá a mim, eu acolho Deus. Essa é a verdade que salva. O que salva é a verdade, isso é a entrega de Deus a nós, o dom de Deus a nós. Isso que nos salva. Eu acolho o amor de Deus.
E eu acolho e mostro que acolho transmitindo esse amor aos outros. Isso que salva. A verdade não vai salvar. Só São Tiago chega a dizer que os capetas acreditam também. Eles conhecem muito bem teologia, os capetas. Mas estão tudo no fogo do inferno, com os livros de teologia, lendo, estudando teologia. Agora, nenhum deles é capaz de amar. Nenhum deles. Capaz de conhecer sim, mas amar não. Então nós temos que colocar realmente o princípio fundamental da fé cristã, que é a entrega de si aos outros, porque Deus nos entregou. Há um teólogo bonito, italiano, tem um livro sobre a Eucaristia, Geraldo, e ele diz isso. Uma coisa que talvez, com toda humildade, eu aprendi tarde, não sabia como tinha a idade de vocês, que é a parte mais importante da missa. Qual que é para vocês? A parte mais importante da missa. Hein? 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 Qual a parte mais importante da missa? Ofertório? Ofertório é pão e vinho só. E se eu for na padaria e lá na casa do noivado, tem vinho e pão gostoso lá. Hein? Consagração, não é isso? É consagração, é. Mas não é não. E o Geraldo vai dizer uma coisa, tu não disse, você sabe, eu não sabia até outro dia. E eu estudei tanto. É aquela oração que o padre reza, você nem sabe, em que ele pede o Espírito Santo desça sobre a comunidade e vai comungar do corpo e do sangue do Senhor para que se transforme no seu corpo e no seu espírito. Essa é a parte mais importante do cristianismo. A consagração é para que, ao comungar, a comunidade se transforme numa comunidade de amor, de acolhida. Isso, para quem assiste a missa vespasiana, está cansado de saber. Que todas as missas dizem isso. Então eu estico a mão, mudo até um pouquinho a oração e peço ao Pai enviar sobre essa comunidade o Espírito Santo, ela que vai comungar do corpo e do sangue do Senhor, para que se transforme numa comunidade de perdão, de bondade, de acolhida. Para isso existe a Eucaristia. Não é para adorar Jesus, não é para incensar Jesus, ele não incensa, está no céu, cheio de incenso. 44.443 anjos incensando, fumaça celeste. Mas ele só quer uma coisa, que ao comungarmos o corpo e o sangue dele, sejamos uma comunidade que testemunha, como você falou, testemunha entrega, bondade, cuidado com as crianças. Para isso existe a Eucaristia. Principalmente, pode outras finalidades. A finalidade mais importante da Eucaristia é Jesus se entrega a nós para que nós nos entreguemos aos outros. Se Jesus se entrega a nós e nós não nos entregamos aos outros, a Eucaristia não realizou a finalidade dela. Comungar Jesus para si não é o principal da Eucaristia. É comungar para ser para o outro. Isso é da melhor teologia que existe. Pouca gente sabe disso. Eu não comungo para mim. Jesus se me dá para que me dê aos outros. Agora acabou, porque eu tenho que ir embora para casa. Boa noite e Deus os abençoe e as abençoe. Amém. Aleluia.